Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, sou mariólogo e estudante de teologia. E hoje estou aqui para podermos ver um pouco, dar uma aula sobre a Imaculada Conceição de Maria, que é um dogma da Igreja Católica, crido como verdadeiro, verdade de fé, e proclamado pelo Papa Pio IX em 1850. Hoje eu vou falar, nessa primeira parte, sobre a Imaculada Conceição de Maria à luz das Escrituras. Né? E eu disponibilizei também um material para vocês, está na descrição do vídeo. Se vocês quiserem acompanhar, é só baixar ali um PowerPoint. Mas de qualquer forma eu vou falar, não tem uma necessidade tão grande de baixar esse material. Pois muito bem, né? A Imaculada Conceição é uma festa solene comemorada no dia 8 de dezembro. O que significa exatamente Imaculada Conceição? Imaculada Conceição nada mais é do que imaculada, significa sem manchas, e conceição é o ato de conceber, né, da origem, do nascimento de Nossa Senhora. Então, nesse caso, é um nascimento sem manchas. Né? Então, consiste em ela ter sido já recebida aqui no mundo, né, através do ventre da mãe dela, sem o pecado original, mais enfaticamente o pecado original, que é o pecado que nós recebemos por herança dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, quando eles pecaram e saíram da graça de Deus. Né. Esse pecado ele é por nós contraído, mas não cometido, né. Nós não cometemos o pecado original, nós já viemos com ele. Né. E ele é tirado somente no batismo, né, ou seja, ao passo que para Nossa Senhora isso se deu antes, foi uma pré-redenção para ela, né? Ela foi preservada do pecado original já desde o primeiro instante da concepção dela, no ventre da mãe dela. Então assim, hoje eu vou falar um pouco para vocês da Imaculada Conceição das Escrituras, eu vou dar alguns versículos, né? Claro que existem vários versículos de apoio, mas eu vou dar os principais que os teólogos se serviram para poder proclamar e rastrear essa verdade de fé que é a Imaculada Conceição de Maria. Então nós temos aqui dois versículos principais apoiados para a defesa da Imaculada Conceição de Maria. Bom, o primeiro deles é logo em Gênesis, né, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: "Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Ou seja, aqui Deus já está separando a mulher da serpente. Por quê? Porque por uma mulher veio o pecado. Eva seduziu Adão, né? Foi seduzida pela serpente, mas seduziu Adão para que acontecesse aquele pecado. Então, se por uma mulher veio o pecado, a queda, então por uma mulher haveria de vir também a redenção, né? O Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que ele fala em descendência, né? Então a mulher e a descendência pisarão a cabeça da serpente. Essa mulher não poderia ser Eva, porque Eva tinha acabado de pecar. Né? Por isso que tem um olhar mariológico muito forte nesse versículo. Porque quando ele promete a redenção, já está colocando como uma parte principal uma mulher. Né? Então essa mulher já está ali fazendo parte da história da redenção. Né? Essa mulher só pode ser Maria. Alguns sugerem que poderia ser a igreja, mas nesse caso não se aplica, porque a igreja foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao passo que aqui a mulher ainda vai fazer, a descendência ainda vai fazer Jesus Cristo. Né? Então, Deus virá através de uma mulher, será encarnado através de uma mulher mesmo. Né? Então, a mulher é antes, né? e não depois. Né? No caso da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo que a fez. Né? Então, veio depois de Jesus Cristo. Né? Aqui está falando que a descendência virá de uma mulher, né? A salvação, o Redentor virá através de uma mulher. Então aqui, como já é algo bastante separado a mulher do demônio, não poderia Maria ter esse pecado, né, que o demônio tinha acabado de colocar na humanidade, porque Deus promete dessa forma, né? Porém ódio entre ti e a mulher. Então esse ódio não seria perfeito se Maria tivesse com o pecado original, porque aí ela estaria manchada pelo pecado que a serpente tinha acabado de colocar. Né? Mas Deus justamente fala o contrário, né?
que ela irá esmagar a cabeça da serpente. Então não teria como ela ter essa mancha do pecado original. O segundo versículo de apoio é já no Evangelho de Lucas. Então Lucas capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte: entrando, o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Pois muito bem. Assim em português, esse cheia de graça não parece muita coisa. Mas no grego, que foi escrito o Novo Testamento, inclusive a carta de Lucas, o Evangelho de Lucas, está escrito kekaritomene, que significa plena da graça. Plena num sentido amplo da palavra, né? Desde sempre. Então o que é pleno, não tem espaço para o pecado. Né? Se ela estava cheia da graça, não teria espaço para o pecado, ela estava plena da graça. Né? E ela mesmo se perturba com essa saudação, porque é uma saudação muito séria, muito forte. Né? Então é por isso que os teólogos se apoiaram muito também nesse versículo para dizer que ela já era plena da graça, já era cheia da graça. E isso sem ela ter tido batismo, né? Porque o pecado original, como eu comentei, ele só é tirado pelo batismo. Né? Mas ela não tinha o batismo, porque né, nem o nosso Senhor Jesus Cristo ainda não estava aqui, e também não tinha nem o batismo de João Batista, né? Porque João Batista também ainda não era nem nascido. Então só haveria um jeito de Deus tirar esse pecado de Nossa Senhora, através do primeiro instante de vida dela, o primeiro momento de concepção. Né? É por isso que os teólogos se apoiam bastante, né, nessa lógica. Né? Então, aqui está, né, a ave cheia de graça não é zero pecado. Né? Eu coloquei também alguns versículos complementares, e eu chamei eles de complementares por quê? Porque na verdade não são versículos que foram escritos diretamente pensando em Maria, né? Mas são versículos que dá para a gente ter um olhar global, um olhar um pouco mais generalizado, né? Que são versículos que já falam a situação da lei de Deus mesmo, né? Da lógica de Deus. Então eu coloquei aqui Jó capítulo 14, versículo 4, está escrito o seguinte: quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Ou seja, poderia sair o ser mais puro do universo, que é o Filho de Deus, o Deus encarnado e imaculado também, poderia sair de algo impuro, ou de alguém impuro, como é o caso de Maria? Não teria como, porque o puro não sai do impuro. Então, ele não habitaria num ventre impuro, porque Deus é completamente puro. Então, não teria lógica ele habitar em um ventre manchado, né? No caso, manchado pelo pecado original. Então, é por isso que ele preserva Maria para poder habitar nela, né? E sair do ventre dela encarnado. O outro versículo complementar que eu coloquei foi em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, que também os teólogos se apoiaram bastante para atrelar a esse dogma da Imaculada Conceição de Maria. Que está escrito o seguinte: você é bela, minha amada, e não tem um só defeito. Então o Espírito Santo fala isso através do profeta. Também não é um versículo, né, que foi pensado em Maria, mas que cabe perfeitamente à pessoa dela, porque está falando no feminino, né, não é no masculino, e ele está falando sobre uma virgem, sobre uma rainha, né? Depois, quem quiser continuar a leitura de Cântico dos Cânticos vai ver que mais para frente é exatamente disso que o profeta está falando. Então aqui, pessoal, são alguns versículos que eu coloquei para a gente estudar a Imaculada Conceição, que é um dogma, através das Escrituras. É óbvio que a gente nunca vai achar nas Escrituras um versículo tão explícito, né, falando da Imaculada Conceição, porque na verdade Maria nunca foi, e na Bíblia também não era o assunto principal, né? Nós temos que ter um olhar para Maria, só que com um olhar cristológico mesmo, através de Cristo. E é por isso que na verdade os dogmas servem para isso, para nos ajudar a ver que na pessoa de Maria as promessas de Deus se cumprem. Então, na verdade, os dogmas marianos servem mais ainda para glorificar a ação e o poder de Deus nas nossas vidas. Em Maria existe uma figura antecipada do que vai acontecer com todos nós, escatologicamente falando,
né? E também o fim último, ou que deveria ser para todos nós, né? Na pessoa de Maria está descrito o fim de todos nós. Então espero que vocês tenham gostado. Na próxima parte falaremos mais sobre a Imaculada Conceição à luz da tradição. E essa aula eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Obrigado.